É hora de ficar bem informado com as notícias da cidade. O NJ começa agora. Olá! Um artista de Jacareí foi premiado pelo Ministério da Cultura no Prêmio Culturas Populares, que celebra a atuação de mestres e grupos. Veja na reportagem de Sérgio Golini. Quando eu olhei o edital, a primeira coisa que me passou foi assim, não sei se eu tenho condições de concorrer com esse povo, né? O artista plástico Magela Borba Gato foi reconhecido mestre pelo Ministério da Cultura com o Prêmio Culturas Populares, edição 100 anos de Mazzaropi. Se existe um adicional, né, para quem ganhou o prêmio de mestre, é uma responsabilidade maior, né? Seja em relação à cultura do país e da região, seja em relação à própria vida, né, enquanto indivíduo, né? No total, foram mais de 1.400 brasileiros inscritos de todo o país. Quem entra para um edital, um concurso, sempre acha que vai ganhar, claro, né? Mas quando é uma coisa nesse nível nacional, você pensa assim, bom, é uma grande concorrência. Cada candidato tinha que comprovar sua atuação na preservação da cultura, através de documentos e relatos. Da documentação que eu mandei, eu tive aprovação em 100%. Toda a documentação exigida, eu tinha todas elas, né? E eu fiquei no 9º lugar na pontuação, né, nesse país, com 100% de aprovação. As paulistinhas retratam a religiosidade popular das pessoas que viveram aqui no Vale do Paraíba, no final do século XVII, séculos XVIII e XIX. As paulistinhas, particularmente, elas são muito importantes para a história do Vale do Paraíba, né? Então, primeiro porque é uma imagem que só existiu aqui. Preservar um saber, uma tradição, um conhecimento é muito importante para os brasileiros que virão daqui a 50, 100, 200 anos. E para difundir essa tradição, o mestre da cultura Magela organiza cursos e oficinas sobre o assunto. Eu falo das paulistinhas, seja em palestras, seja em oficinas, seja em cursos propriamente, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade de patrocínio, eu falo dessa parte teórica, né, e ensino a fazer, né? Não exatamente uma paulistinha como ela era, mas assim, as características principais da paulistinha, né? Então, é uma forma das pessoas guardarem aí dentro um pedacinho da nossa história, né? O Departamento de Trânsito informou que os radares estáticos estão posicionados em várias ruas e bairros da cidade. Dirija com cuidado e fique atento ao posicionamento. Hoje os radares estarão na rua Nésia Ruston, avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, São Jorge e Dom Pedro I. Amanhã na sexta nas ruas Padre Eugênio, Bom Jesus, avenidas Getúlio Vargas, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Alex Dark e Lucas Nogueira Garcês. Dados de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde apontam que, no ano passado, o índice de hipertensos ficou em 24,3% da população. Sobre esse assunto, a repórter Ellen Martins tem mais informações. É isso, Ellen? Sim, Daniel, essa pesquisa do Ministério da Saúde apontou que pelo menos 1 em cada 4 brasileiros tem hipertensão. Essa que é uma doença também conhecida como pressão alta, merece muita atenção porque causa muitas complicações à saúde. Para ter mais informações, eu converso aqui com o cardiologista, Dr. Cássio Abreu, que tem mais informações para a gente. Doutor, quais são essas complicações aí causadas pela hipertensão? Então, as complicações da hipertensão são complicações vasculares, assim, de acometimento dos órgãos nobres, que são geralmente órgãos muito vascularizados. A começar pelo rim,
que a insuficiência renal, hoje a hemodiálise, né, que os pacientes fazem hemodiálise, uma das grandes causas é a hipertensão, acometimento no coração, que é o infarto, a dilatação do coração, que é a insuficiência cardíaca, no cérebro também, que é outro órgão nobre acometido pela hipertensão, é o derrame cerebral, que é muito comum nos pacientes hipertensos, e nos olhos a retinopatia hipertensiva também, que é uma complicação grave da hipertensão. E doutor, o que pode ter causado esse aumento no número de hipertensos no Brasil? Então, a hipertensão é uma doença muito prevalente, aí varia conforme alguns estudos de 15% a 45%, aí dando uma média de 1/4 da população hipertensa. Isso advém muito do envelhecimento da população, a hipertensão é muito ligada à idade, mas mesmo indivíduos jovens, crianças, às vezes têm hipertensão e é muito importante hoje em dia o estilo de vida que as pessoas estão levando, alimentando mal, alimentos de tipo fast food, industrializados, refinados, o aumento da obesidade, a redução da prática de atividade física. Então, é importante as pessoas terem essa consciência de alimentar adequado e fazer atividade física. Então, eu acredito que o aumento seja pelo estilo de vida, de pouca atividade física e excesso de alimentação. E o tipo de alimentação, né? Alimentação relacionada à qualidade, quantidade e o horário de comer. As pessoas precisam prestar atenção nesses 3 parâmetros para fazer uma dieta saudável. Essa seria a recomendação para se prevenir, então, a hipertensão? Sim, a principal foco é a alimentação saudável e a prática de atividade física. Tá certo. A questão do medicamento também pode influenciar? Alguns medicamentos também influenciam no aumento da pressão arterial. É muito comum o anti-inflamatório, que é usado para dor, então é muito comum as pessoas consumirem anti-inflamatório, às vezes achando que é um remédio inócuo, e esses remédios podem sim aumentar a pressão. E, doutor, quais são as recomendações para quem já recebeu esse diagnóstico de que realmente é hipertenso? Então, para quem recebeu o diagnóstico, é muito importante que ele tenha consciência de que vai ter que fazer um tratamento por toda a vida. A aderência ao tratamento é o que vai prevenir as complicações futuras. Esse tratamento é baseado na atividade física, na dieta saudável e no remédio. Então, esse tripé é a base para o tratamento da hipertensão, que deve ser tratado por toda a vida. Algumas pessoas acreditam que só a medicação já é suficiente, não é, né? Não é. O tratamento deve ser baseado nesse tripé. Tá. Obrigada, viu, doutor, pelas informações. E é isso aí, Daniel. Essas são as recomendações para quem quer evitar ser hipertenso ou para quem já é hipertenso, já recebeu o diagnóstico e precisa tratar, né? Voltamos aos estudos. Bom, e por falar em hipertensão, o Ministério da Saúde firmou um novo acordo para que os alimentos sejam menos responsáveis no agravo dessa doença. O repórter Davi Paiva nos conta que acordo é esse. Davi? Um dos vilões da saúde dos brasileiros e principal responsável por muitos casos de hipertensão arterial no país, o sódio, principal componente do sal de cozinha, terá seu consumo reduzido gradativamente no país. Pelo menos é o que espera o Ministério da Saúde, que essa semana assinou um acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, visando reduzir a quantidade de sódio em muitos alimentos industrializados. Nesta etapa, está prevista a diminuição de cerca de 68% do teor do ingrediente nos laticínios, embutidos e refeições prontas. Com a assinatura do acordo, sobe para 16 categorias de alimentos que estão agora inseridas no pacto de diminuir a quantidade de sódio na alimentação do brasileiro. O cálculo é que 28 mil toneladas de sódio sejam retiradas do mercado até o ano de 2020. Jacareí possui diariamente a coleta seletiva do lixo que percorre os bairros da cidade. Veja a lista de bairros por onde ela vai passar hoje. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta quinta-feira, Jardim São José, Jardim Paraíba, Jardim Pereira do Amparo, Jardim Leonídia, Jardim Pitoresco, Jardim Santa Marina, Jardim Real, Vila São José, Vila Emídia Costa e Cidade Salvador. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa.
Bom, e se você tem dúvidas de como separar o lixo, entre no site da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br. Lá você encontra as dicas e informações. Vamos saber qual é e como fica o tempo na região. Ellen Martins, alguma novidade na previsão ou vamos continuar com o tempo fechado? Daniel, assim como ontem, a previsão é que essa quinta-feira siga com o céu totalmente encoberto em Jacareí. O sol não deve aparecer hoje e pode chover em algumas regiões da cidade. A probabilidade é de 87% e a temperatura varia entre 15 e 22 graus. Na sexta-feira, o tempo ficará nublado, mas o sol deve aparecer em curtos períodos. A probabilidade de chuva é muito pequena, 5%. A mínima fica em 16 e a máxima em 26 graus. E agora você vai ficar por dentro do que acontece em Brasília e que influencia o nosso dia a dia aqui na cidade. É hora do Notícias da Rede. Senadoras e deputadas foram ao plenário do Senado, acompanhadas da comerciária Mara Rúbia Guimarães, de 27 anos. Em agosto, ela foi torturada e teve os olhos perfurados pelo ex-marido em Goiânia. A violência contra a mulher tem crescido a cada dia. O número de estupros já supera ao número de homicídios, o que é extremamente grave. E Mara Rúbia, essa menina que nós estamos vendo, é mais uma vítima da violência. O Ministério Público está tentando desqualificar o caso como se não fosse tentativa de homicídio e fosse apenas uma lesão corporal. Isso é lamentável, que o Ministério Público, que existe para defender o cidadão e a cidadã brasileira, tente proteger o agressor em detrimento da vítima. O presidente Renan Calheiros disse que vai designar uma comissão para acompanhar casos como este. Enquanto nós não tivermos aprovado na sessão do Congresso Nacional essa comissão definitiva para acompanhamento, eu assumo com as deputadas e com a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal o compromisso de que teremos temporariamente uma comissão que vai sim acompanhar esses casos. O menor de 18 anos que comete um crime no Brasil é punido com medidas socioeducativas. Dependendo do caso, pode ficar em liberdade assistida, em regime de semiliberdade ou é internado em estabelecimento educacional. Mas setores da sociedade e familiares de vítimas de crimes cometidos por adolescentes infratores querem medidas mais rígidas para punir esses atos criminosos, muitas vezes praticados com crueldade. Neste seminário, promotores e defensores públicos foram contra a redução da maioridade penal ou qualquer alteração drástica na lei, até que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja totalmente implementado. O ECA já tem 23 anos, mas segundo este promotor de justiça do Distrito Federal, ainda falta estrutura para que as medidas previstas no Estatuto sejam aplicadas. As unidades de internação, elas têm que possibilitar o acesso à educação e a profissionalização a 100% dos adolescentes, além do esporte e o lazer dentro das unidades. E o que nós constatamos é que as unidades de internação, elas não estão preparadas, tanto estrutura física quanto humana, para esses adolescentes. A deputada Keiko Ota se tornou parlamentar depois do assassinato do filho de 8 anos, morto de maneira brutal por um grupo de sequestradores. A deputada defende mudanças imediatas na lei para criar penas mais rígidas no caso de crimes hediondos, inclusive quando praticados por adolescentes. É uma maneira simples de a sociedade externar o medo, o pavor de ser vítima fatal desses menores infratores, porque eles são muito violentos, por também consequência da violência sofrida, entende? Então, eu acho que a sociedade, o que ela quer, na verdade, é uma solução imediata para esse tipo de crime. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo apresentou uma alternativa de mudança na lei. Ele defende que as medidas socioeducativas sejam mais graves de acordo com a idade do adolescente infrator. Um adolescente de 12 anos de idade, ele não pode ser considerado da mesma forma que um adolescente de 17 anos. O que eu proponho é que se estabeleçam faixas entre 12 e 17 anos de idade, 12 aos 13, 13 a 14 e assim por diante, de modo que recebam medidas socioeducativas de internação mais gravosas, considerando as diferentes faixas etárias.
Eu entendo que assim se daria uma resposta mais adequada à população. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também participou do seminário e defendeu uma proposta que trouxe para a Câmara em abril. Pela proposta, o tempo de reclusão dos jovens que praticarem crimes hediondos aumentaria de 3 para 8 anos. Nós não podemos ter no Brasil a cultura da impunidade, né? Viver em sociedade é respeitar o outro, é cumprir a lei. Então não é possível ter a cultura da impunidade. O relator da comissão especial espera apresentar um texto para a votação do colegiado até o início de dezembro. Nós estamos percorrendo todo o país, ouvindo os operadores do direito, advogados, defensores públicos, promotores, juízes de direito sobre o tema. Tenho certeza absoluta que ao final nós teremos condições de apresentar propostas concretas e que concluam, que efetivamente correspondam às expectativas da população brasileira. A proposta que estabelece um marco civil aborda direitos e deveres tanto de usuários quanto de provedores de internet e trata de temas como privacidade na rede, liberdade de expressão e qualidade dos serviços, limites que ainda não existem na lei. No debate na comissão geral realizada no plenário da Câmara, o líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, classificou o projeto do Marco Civil de intervencionismo na infraestrutura brasileira. O deputado abordou um dos conceitos fundamentais do projeto, a neutralidade de rede, princípio que garante que todas as informações trafeguem na mesma velocidade e impede que as operadoras vendam pacotes mais baratos, mas com limite de acesso a determinados serviços. Para Eduardo Cunha, a proposta deve aumentar os valores pagos pelo acesso à internet, além de desestimular o investimento no setor. Eu vou obrigar que esse investimento de infraestrutura seja feito de uma forma exagerada, que não vai atender às necessidades da população. Eu sou obrigado a ofertá-la de forma irrestrita e praticamente socializando a sua utilização, de modo que o usuário acabe pagando mais por cima, ou seja, o usuário vai pagar mais caro uma tarifa única. O representante das empresas de telecomunicação acrescentou que, se o projeto for aprovado com a redação atual, vai impedir que usuários com menos recursos tenham acesso à banda larga. A rede nunca será infinita. Quem usa mais deve pagar mais, como é assim com a água, como é assim com a luz. Pelo atual projeto, poderemos ter apenas uma oferta única, que fará com que milhões subsidiem aqueles que usam pouco. Inviabilizaremos com isso a oferta de serviços de banda larga. Mas para alguns especialistas, representantes da sociedade e dos consumidores, é a neutralidade da rede que garante a liberdade de navegação na internet. O que viola a neutralidade da rede é a possibilidade da empresa de telecomunicações fazer parceria com uma outra empresa para o vídeo de um site rodar mais rápido do que o vídeo de outro. O que viola a neutralidade da rede é a empresa de telecomunicações ter a possibilidade, ter o direito de fatiar a internet e dizer para os consumidores que, se eles têm pouco dinheiro, eles vão ter direito a um plano em que só se acesse e-mail e redes sociais. Quando as teles falam, a pessoa vai começar a se conectar usando e-mail, eles estão querendo segregar o pobre. O pobre só usa e-mail porque ele não tem dinheiro, porque a internet, eles não entregam o que a gente paga 20 mega, eles entregam 2 megas. A gente paga 10 megas, eles entregam 1 mega. Houve também críticas a um novo dispositivo incluído no projeto a pedido da presidente Dilma Rousseff. Pelo dispositivo, um decreto do Poder Executivo poderá determinar que os centros de armazenamento de dados, os chamados data centers dos provedores estrangeiros, estejam localizados no Brasil. O representante da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, que representa grandes empresas de internet como Google e Microsoft, acredita que, em vez de obrigar, o governo brasileiro deveria estimular a instalação dos data centers no Brasil, com incentivos fiscais. Esses data centers eles vão se movimentar na medida da competitividade de onde eles estiverem. E o nosso receio é que isso não seja imposto e que isso seja conquistado, que a gente estabeleça políticas para que os data centers sejam desonerados, sejam incentivados. Já o representante da Polícia Federal apontou que o projeto atual pode prejudicar a investigação de crimes e criticou um dispositivo que estabelece que o provedor de internet responsável pela guarda de dados pessoais do usuário e do registro de acesso à rede só será obrigado a disponibilizar informações mediante ordem da Justiça. A gente precisa
ter instrumentos para investigar. Não basta você ter as condutas ali tipificadas relacionadas a crimes praticados em ambiente cibernético, se a polícia não tem como chegar aos seus responsáveis, ou vai demorar muito a chegar a esses responsáveis por conta de algumas dificuldades burocráticas que possam ser criadas. O relator do projeto do Marco Civil, deputado Alessandro Molon, não acredita que as mudanças previstas vão tornar os serviços mais caros. A nossa internet é muito mais cara do que a internet de muitos outros países e tem uma qualidade pior. O que as telefônicas, os provedores de conexão devem se preocupar é em garantir a entrega daquilo que eles já vendem. A internet brasileira precisa melhorar de qualidade, isso depende de investimento em infraestrutura. Quem quer ganhar dinheiro tem que investir. Em meio ao debate, houve um momento de protesto. Favoráveis ao texto apresentado nesta terça-feira pelo relator, manifestantes entraram no plenário com cartazes e realizaram um apitaço. E você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, fique atento porque aqui em Jacareí tem vaga. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, está com 32 vagas disponíveis em seu cadastro. Confira as oportunidades com mais ofertas. Oficial de Serviços Gerais, cozinheiro de restaurante, cozinheiro industrial, empregada doméstica, recepcionista, saladeiro e vendedor pracista. Além destas, há também vagas para motoboy, motorista de caminhão, pedreiro, porteiro, serralheiro, auxiliar de cozinha e balconista de lanchonete. As exigências vão de acordo com o posto de serviço, mas a maior parte exige 6 meses de experiência comprovada em carteira, além de morar em Jacareí. O PAT fica na Rua Alfredo Schuring, número 283. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem tiver o cadastro no PAT e quiser conferir as vagas que se enquadram no seu perfil, pode acessar o site www.maisemprego.mte.gov.br. Mais informações, www.jacareí.sp.gov.br/PAT_Jacareí. E termina aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.